Você já reparou ao assistir televisão que sempre antes de começar um filme, por exemplo, há uma recomendação sobre a faixa etária indicada? Pois é. Um telespectador nos sugeriu discutir esse assunto. Ele está preocupado com o excesso de violência na programação. Para entender como funciona essa classificação dos programas, eu converso com o diretor do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, Davi Pires. Tudo bem, Davi? Tudo bom. Davi, é realmente uma preocupação porque não há como se controlar em todos os casos o que as pessoas estão assistindo em casa em função do horário. O que determina, como que o Ministério da Justiça determina ou regulamenta a questão da classificação da faixa etária indicativa para os programas de TV ou cinema? Bem, em primeiro lugar, é importante que se diga que o sistema brasileiro que pensou a classificação indicativa, ele está dentro da Constituição Federal, né? E essa preocupação é que tanto o Estado tem uma participação, mas a sociedade e a família também têm participações determinantes. Ou seja, cada um faz a sua parte, né? A parte do Ministério da Justiça, neste caso, é classificar as obras audiovisuais, os jogos de interpretação e os jogos eletrônicos, né? Os pais têm também uma parte importante nisso, que seja observar a classificação indicativa e escolher a programação, a melhor programação que os filhos possam ver. Na verdade, a classificação indicativa é uma informação aos pais, né, para que eles possam ter instrumentos para decidir qual é a melhor programação para os filhos. Na verdade, a tarefa da classificação indicativa não chega a ser uma regulação, ou obrigar ou desobrigar as pessoas a verem isso ou aquilo. Quem faz isso são os pais. Então, e a sociedade, claro, né, o Ministério Público tem uma participação importante, o próprio Poder Judiciário tem uma participação importante nesse sistema. A classificação, tu perguntou como se faz a classificação. Bom, a classificação indicativa é feita com base, em princípio, em 3 grandes critérios, né, que é a quantidade ou a importância de determinadas cenas nos audiovisuais ou nos jogos. Essas cenas, por exemplo, cenas de sexo, cenas de uso de drogas e cenas de violência. Basicamente, esses 3 critérios. E a ponderação da importância, ou seja, a quantidade de cenas violentas ou de cenas de sexo, de nudez, enfim, é que vai determinar a classificação por esta ou aquela faixa etária. Determinada a faixa etária, há um controle sobre o horário em que é veiculada essa programação? Bem, no caso da TV aberta, existe uma vinculação horária. Essa vinculação horária deve ser respeitada porque não existe na TV aberta formas de controle dos pais que não seja a faixa horária, né? Em muitos casos, os pais não estão presentes em casa, né, durante a parte do dia, né? Estão trabalhando e tal e têm dificuldade. Por isso existe uma limitação horária, né? Então a programação classificada como livre para todos os públicos e não recomendada para menores de 10 anos, ela é livre para ser exibida em qualquer horário, né? Já a classificação indicativa não recomendada para menores de 12 anos e as que são superiores a essa, elas só podem ser exibidas a partir das 20 horas. Então, 12 a partir das 20, 14 a partir das 21, 16 a partir das 22 e 18 só a partir das 23 horas. Quando há essa discussão para se definir que horário que seria indicado aquela programação, a que faixa etária ela caberia, no início a gente comentou sobre a participação dos pais nesse aspecto da sociedade. Como que a sociedade participa nesse setor, nessa função? Bem, atualmente existem formas de participação da sociedade. A sociedade pode, por exemplo, no caso dos filmes, pode acessar o site do Ministério da Justiça. Todas as classificações feitas para filmes estão presentes no site do Ministério da Justiça e as pessoas podem opinar sobre a classificação. Pode dizer se concordaram, se não concordaram e por que não concordaram. Além disso, o e-mail do departamento, dejus@mj.gov.br, está à disposição também da sociedade, que pode usar e fazer as críticas que achar necessário. Além disso, a sociedade pode atuar também via conselhos tutelares, fazer denúncia via conselho tutelar, via Ministério Público,
Porque, como eu disse, cada ator nesse processo tem um papel determinado. Né? Nós não temos o papel de punir, mas nós temos o papel de fazer estudos para o Ministério Público entrar com uma ação, nós temos o monitoramento de toda a rede de TV, né? Então nós temos essa condição de fazer isso. E temos também técnicos, analistas capacitados para fazer essa análise. A gente está especificamente falando sobre a questão da TV aberta, né? Mas e a questão das TVs a cabo? Há algum tipo de controle? Porque ali, se você pagou pelo serviço, eles têm um pacote diferenciado de prestação de serviço. No caso da TV a cabo, como que funciona? Bem, a TV a cabo envolve uma lógica diversa da TV por assinatura. Ou seja, a TV a cabo, o sujeito tem pelo menos duas ou três instâncias de decisão antes de expor os filhos a determinado audiovisual. Ou seja, ele tem a opção de comprar ou não comprar aquele determinado pacote, né? Ou seja, assinar ou não assinar. Exato. Ele pode assinar ou não assinar, primeiro, né? E segundo, ele pode escolher o canal que ele quer comprar, né? E terceiro, ele ainda tem a possibilidade de bloquear determinados canais, mesmo tendo assinatura. Esta capacidade de bloqueio garante um controle dos pais, mas é importante que os pais façam esse papel, né? E exerçam seu papel de controle da programação que eles querem que os filhos vejam ou não vejam, né? O Ministério está se preparando para lançar mais uma audiência pública sobre esse assunto? Sim, quando tu falou da participação das pessoas, da sociedade, enfim, a partir de novembro é provável, nós não temos a data muito precisa ainda, mas é provável que ainda na primeira quinzena de novembro nós teremos um debate público acerca da classificação indicativa. Nós estamos com a classificação indicativa, 4 anos de manual, do manual da nova classificação indicativa, e 3 anos da portaria que trata da classificação indicativa para a TV. E nós já testamos esses métodos de classificação, ou seja, já experimentamos como fazer a classificação indicativa. Agora chegou a vez da gente verificar, saber da população o que eles pensam sobre isso. Né? E sobre os critérios, não só sobre a norma, mas também sobre os critérios. Sobre, por exemplo, um determinado tipo de nudez, o que se pode uma criança de 12 anos, de 14, 16 ver. Então, esse tipo de questionamento vai estar muito objetivo e muito fácil de fazer na internet. É um instrumento muito rico, né? Porque permite também que as pessoas exponham a sua opinião e logo em seguida uma outra pessoa veja aquela opinião e possa também criticar, possa comentar, possa apoiar aquele. Então a gente tem uma ideia, um panorama do que pensa a sociedade. É uma forma, ao mesmo tempo, é uma forma de se fazer um balanço do trabalho que tem sido feito até agora em relação a essa classificação. Né? Para se verificar se as pessoas, se a sociedade, se os pais estão interessados em entender, olha, é importante, precisamos de tomar iniciativa nesse aspecto e o que fazer em caso negativo. Exatamente. É importante também que fique claro que esse debate ele se dará, um debate sobre argumentos. E não é um debate sobre a quantidade de argumentos, né? Que fique bem claro isso, né? Porque às vezes acontece que determinados setores se mobilizam para fazer um grande número, um grande volume de manifestações. É o conteúdo que importa. É o conteúdo que importa. E o final desta discussão pública, desse debate público, será uma portaria do ministro, não será um projeto ou um anteprojeto de lei. O que vai sair dessa discussão toda é uma nova portaria do ministro, que vai organizar, hoje nós temos 5 portarias que tratam do assunto, 5 portarias do ministro. Então, nós teremos uma portaria só, tratando com maior clareza, unificar todas as portarias, e também critérios testados e aprovados pela sociedade. Muito obrigada, Davi, pela sua participação na NBR Entrevista. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de manifestar o trabalho que a gente faz e deixar mais claro, e também chamar para o debate, né? Muito obrigada. Obrigado. Bom, eu conversei com Davi Pires, que é diretor do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça, sobre a classificação etária de programas, tanto na TV quanto nos programas audiovisuais. Para saber mais, acesse www.mj.gov.br. E para rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com/tvnbr. Por hora é só, obrigada pela sua companhia. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.